Bom dia a todos. A gente dá início agora à transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira. A pauta traz 3 projetos que tramitam em urgência. O primeiro deles propõe que a comunidade escolar seja ouvida em audiências públicas antes das decisões de municipalizar escolas aqui pelo Estado. Essa matéria ela precisa ser analisada pelas comissões de Justiça, de Educação e de Finanças antes de ser votada pelo plenário. E hoje também é dia da Tribuna Popular, um espaço da fase do grande expediente, que seria destinado aos discursos dos deputados. Essa fase é destinada à fala de representantes da sociedade civil organizada. Vamos então acompanhar os trabalhos que acontecem nessa sessão de hoje, nesta quarta-feira. Presidente, pela ordem, Denilson, eu tô online aí? Está sim, já vamos iniciar alguns segundos. Alô, presidente, obrigado. Centésima terceira sessão ordinária híbrida virtual e presencial da 20ª legislatura. Bom dia a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. E para tanto eu solicito a todos os presentes que fiquem de pé em sinal de respeito. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Devo isso à minha genitora, dona Rosalina Baiense Moreira. Vossa Excelência sabe disso, razão pela qual eu acabei decorando grande parte da Bíblia. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer um pedido de 1 minuto de silêncio a ser realizado. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Thiago Hoffmann. Senhor presidente, eu quero fazer o pedido de 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento ontem do empresário e ex-senador da República, Sérgio Rogério de Castro. Momento de muita emoção para nós. Sérgio Rogério de Castro, um homem de uma trajetória ímpar no Estado do Espírito Santo, ajudou a construir este Estado com a sua capacidade empreendedora, com a sua capacidade política, presidiu a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo e ontem nos deixou depois de uma brava luta contra um câncer. Então, fica aí o nosso registro. O governador Renato Casagrande ontem anunciou que está decretando luta oficial, e eu também peço, se possível, à Assembleia Legislativa que também coloque as nossas bandeiras a meio mastro, que nós respeitemos esse luto da família e a importância que o nosso ex-senador teve para o Estado do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Thiago Hoffmann. Algum outro deputado deseja fazer um pedido aí de 1 minuto de silêncio? Não havendo, então façamos agora 1 minuto de silêncio. Solicito a todos que fiquem de pé em sinal de respeito. Muito obrigado a todos. Primeira fase do expediente para simples despacho. Nós já temos aí 18 deputados presentes.
Os itens 1, 2 e 3 são justificativas de ausências parlamentares. O despacho para esses itens é justificada a ausência à secretaria. Os itens 4, 5 e 6 são indicações parlamentares para uso da tribuna popular. O despacho para esses itens é defiro. Fica dispensada a leitura do item 7 em razão do mesmo ter sido devolvido a pedido do autor. Do item 8 ao item 10 tratam-se de projetos das senhoras e senhores deputados para os fins que especificam. O despacho para o item 10 é a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para os itens 8 e 9 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela presidência. No item 11, onde se lê requerimento de número 111/2023, leia-se requerimento 112/2023, deputado Zé Preto e outros, de criação de uma frente parlamentar em defesa da pesca no estado do Espírito Santo. A Secretaria para providenciar a publicação do ato de criação da frente parlamentar. Segunda fase do expediente sujeito à deliberação. Nós temos aí já 23 deputados presentes. Item 12. Requerimento de cancelamento da sessão especial 346/2023 da deputada Camila Valadão acerca da trajetória de 35 anos de fundação e luta do Sindprev, Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde no Estado do Espírito Santo, em defesa dos trabalhadores previdenciários, que seria realizado no dia 6 de novembro de 2023, às 19 horas, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado. Do item 13 ao item 17 tratam-se indicações das senhoras e senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado esses itens de 13 a 17. Passamos agora à ordem do dia. Item 1º, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 885/2023, do deputado Calegari, que altera o artigo 13 da lei 5.474, de 20 de dezembro de 1996, que concerne sobre a municipalização das escolas, publicado no Diário Digital do dia 18/10/2023. Na Comissão de Justiça, o relator, deputado Mazinho dos Anjos, se prevaleceu do prazo regimental de até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria na 100ª sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 25/10/2023, prazo até o dia 1/11. Existe emenda modificativa ao projeto de autoria da deputada Irine Lopes a ser analisada pelas comissões. Convoco aí a Comissão de Justiça na pessoa do seu presidente, deputado Mazinho dos Anjos, para oferecer parecer oral à matéria. E a emenda. Deputado Mazinho. Presidente, bom dia. Bom dia. Eu vou manter o prazo regimental. Mas ele vai manter o prazo regimental. Deputado Mazinho, caiu o áudio, mas deu para ouvir que Vossa Excelência vai manter o prazo. Então é regimental, defiro. Exatamente, presidente. Ok, deputado Mazinho, muito obrigado. Item 2, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 681/2023, deputado Gandini, que revoga a lei estadual número 9.606, de 27 de dezembro de 2010, e autoriza o Poder Executivo a doar imóvel e área ao Instituto Nacional da Mata Atlântica, IMA, publicado no Diário Digital do dia 15/8/2023, em reunião conjunta das Comissões de Justiça e de Finanças. O relator, o deputado Thiago Hoffmann, se prevaleceu do prazo regimental de até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria na 100ª sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 25/10. Prazo até dia 1/11. Existe emenda modificativa ao projeto do próprio autor a ser analisada pelas comissões.
comissões. Eu convoco aí as comissões em conjunto de Justiça e de Finanças, relator deputado Thiago Hoffmann, para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Thiago. Senhor presidente, eu estou terminando a análise do projeto, portanto eu vou me prevalecer ainda do prazo regimental e estarei pronto para relatar na nossa próxima sessão na segunda-feira. Ok, deputado Thiago Hoffmann, é regimental, defiro. Item 3, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 882/2023 do deputado Teodorico Ferraço, que inclui no plano rodoviário estadual a estrada que liga a rodovia Dalmácio José Marge à rodovia Paulo Pereira Gomes, S358, município de Linhares, trecho que totaliza uma extensão em torno de 10 quilômetros, publicado no Ar Digital do dia 30/10/2023. Eu pergunto se nós podemos fazer aí em conjunto, Comissão de Justiça, Comissão de Infraestrutura e Comissão de Finanças. Deputado Mazinho, deputado Chambinho e também o deputado Thiago Hoffmann. Deputado Thiago e deputado Mazinho. Senhor presidente, eu gostaria de manter a Comissão de Finanças separada. Ok, então, deputado Mazinho. Aí, deputado Chambinho. Deputado Chambinho, podemos fazer em conjunto aí com a Constituição e Justiça? Presidente, também solicito para a gente fazer separado. Ok, então eu convoco o deputado Mazinho da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho parece que não está nos ouvindo. Deputado Deninho. Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Mazinho não está nos ouvindo. Deputado Deninho também não está nos ouvindo. Deputada Janete de Sá. Vossa Excelência está nos ouvindo? Deputada Janete não está presente. Deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel está nos ouvindo? Item 3. Presidente, parece que o Deninho ingressou. Presidente, meu telefone, eu não sei se eu estou aparecendo aí, hein? Tá, Deninho, agora eu estou te ouvindo aí. Deputado Deninho, Vossa Excelência aí está convocado aí pela Comissão de Justiça para relatar o item 3, discussão única, regime de urgência, projeto de lei 882/2023. Relatar ou manter o prazo, ok? Ainda? Tem prazo? Dá para manter o prazo ainda ou tá isso, Vossa Excelência, se quiser manter o prazo, sem problema. Eu quero manter o prazo, então. Ok, é regimental, defiro. Na próxima semana. É regimental, defiro. Conforme previsto no artigo 269 da Resolução 9656, publicado no DPL do dia 25/10/2023, o grande expediente da presente sessão será destinado ao uso da tribuna popular e à tribuna acadêmica. Eu pergunto à deputada Camila Valadão se nós poderemos inverter o item 2 aqui, a palavra seria do doutor Tássio Moreira e doutor Alberto Bugisten. Quem vai falar hoje é o doutor Vitor. Eu pergunto se eu posso inverter, deputada Camila, se eu puder inverter, porque o doutor Vitor ele tem que ir para o hospital, porque ele tem uma série de pacientes. Podemos fazer isso? Ele falar primeiro e o da senhora falar em segundo lugar, pode ser? Ok, muito obrigado, deputada Camila. Eu solicito que entrem os convidados. Presidente, pela ordem, só enquanto os convidados se encaminham... Pois não, deputado Lucas Palese. Eu gostaria de fazer uma fala de repúdio a uma manifestação que foi marcada para hoje às 17 horas na Praça Costa Pereira, em apoio ao Hamas, que representa hoje o Estado da Palestina e que, segundo essas pessoas, pode praticar atos terroristas contra Israel livremente, mas não pode receber uma resposta de guerra. Quer dizer, tantos lugares do mundo, inclusive no Brasil, tem inocentes morrendo. Isso é muito lamentável. No Rio de Janeiro, na Ucrânia, por exemplo, mas lá eles defendem um país invasor. E na Palestina, eles defendem um grupo terrorista que é aliado de ideologia, que é marxista, que tem ligações com todos esses grupos autoritários, autocráticos pelo mundo, e é muito lamentável a gente ver essa escalada de antissemitismo, porque o que eles defendem na ponta da lança é o fim do Estado de Israel acontecendo aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo também. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lucas. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Coronel Wellington.
nós gostaríamos, enquanto o nosso convidado se posiciona no local de destaque, de demonstrar nossa solidariedade a toda a região do Caparaó Capixaba, que foi atingida na data de ontem por fortes chuvas, dando alagamento em vários municípios, dando um prejuízo considerável aos comerciantes, às pessoas residentes naquela região. E também solicitar ao governo do Estado do Espírito Santo, ao secretário de Segurança Pública e aos comandantes da Polícia Militar e chefe da Polícia Civil que dê especial atenção ao balneário de Nova Almeida. Nós estamos em pleno um feriado que vai começar amanhã, vai se estender até segunda-feira, porque sexta tem data de ponto facultativo. No entanto, nós estamos com a guerra de tráfico na comunidade, no Serra Mar, do bairro Serra Mar, que está apavorando todos os moradores daquela região, com a suspeita e com a probabilidade dos bandidos que estão homicidados ali, oriundos aqui de Vitória, do Morro do Macaco, cometerem vários homicídios, inclusive com as famílias dos próprios traficantes. Então nós pedimos a especial atenção da Segurança Pública do Espírito Santo para o balneário de Nova Almeida, em especial nesse final de semana e também em toda a época do ano. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Pois não, deputado Teodorico Ferraz. Deputado Teodorico Ferraz. Eu queria me unir aos senhores deputados e ao povo do Espírito Santo com um profundo pesar, lamentando a morte do Sérgio Rogério de Castro, que deixou 3 filhos e esposa. Ele que foi presidente da Findes, um dos principais empresários no Espírito Santo, o que acreditou primeiro no Distrito Industrial da Serra, deixa ao Sérgio Rogério um legado muito grande. E a sua despedida, quando o Isotom esteve com ele simplesmente disse: peça aos amigos para não ficar triste. Mas todos nós estamos tristes porque o Espírito Santo perdeu um grande empresário, um grande homem público, ex-senador. Fica aqui o meu voto de profundo pesar a seus 3 filhos e a sua esposa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Teodorico Ferraço. Nós, inclusive, já fizemos aqui 1 minuto de silêncio em homenagem a pedido de outro deputado. Deputado Chambinho. Pois não, deputado Chambinho. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Chambinho, primeiro está inscrito, por gentileza. Eu quero me somar à fala do nobre deputado Teodorico Ferraço em homenagem a esse grande homem que foi o ex-senador Sérgio Rogério de Castro, e importantíssimo para o desenvolvimento da cidade da Serra. Ele que construiu aqui a sua empresa, ele que apostou na cidade da Serra lá na década de 70 e trouxe todo a sua visão de desenvolvimento para a cidade da Serra. E vale destacar, além de presidente da Findes, ele foi o primeiro presidente da ASES, que é a Associação dos Empresários da Serra. Há cerca de 15 dias atrás, nós fizemos uma linda homenagem, a ASES fez uma linda homenagem a ele. Em vida ainda, ele estava presente lá e foi um momento muito feliz, um momento de muita alegria, aonde nominou a Casa do Empresário da Serra com o seu nome. E a Serra hoje está em luto com a perda de um filho ilustre que lutou muito por essa cidade e que, com a sua visão de desenvolvimento, trouxe o desenvolvimento para a cidade da Serra na área industrial. Então, me somo à fala do nobre deputado Teodorico Ferraço em homenagem ao grande homem que foi e o grande legado que ele deixa para a gente e a grande família também. Nós temos que destacar essa grande família que é a família Castro, que é nosso querido amigo Léo, o Juliano também, que dão continuidade a esse belo trabalho que o pai deixou para a gente aqui no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Eu vou a palavra a você, presidente. Muito obrigado, deputado Chambinho. A palavra o deputado Sérgio Meneghelli, que está escrito. Deputado Sérgio Meneghelli está escrito primeiro, por gentileza. Senhor presidente, eu também queria me solidarizar com o deputado Ferraz e das palavras dele, do deputado Chambinho, com a família Castro. Realmente é uma grande perda, uma lacuna que vai ficar aberta, principalmente no município de Serra, e a gente sabe que ele foi um homem que sempre foi exemplar, tanto na Findes como também na época que ocupou uma cadeira no Senado. Eu queria também me solidarizar, concordar com as palavras do deputado Lucas Polese. Nós temos que
que entender que não precisa ter torcida naquela guerra que está acontecendo, que Israel não está lutando contra os palestinos. Israel está lutando contra um grupo de terroristas, né, que atacou, matou centenas de jovens, inclusive brasileiros, e a gente, quer dizer, como Israel também tem o direito de se defender. Tem o direito de se defender. Então, a convocação desse ato parece que como se Israel quisesse eliminar os palestinos, e isso não é verdade. Nós temos que entender, eu não tenho lado nessa guerra, porque toda guerra não tem vencido nem vencedores, quer dizer, só tem derrotados, qualquer guerra que seja. Então, acho que nós temos, como Brasil, procurar ajudar de alguma forma, torcer pelo menos pela paz, e quem não puder fazer nada, olha, tenha fé, porque inclusive lá muitos usam essa guerra em nome de Deus e sabe que Deus não quer que ninguém mate o próximo por ele. Pela ordem, presidente. Muito obrigado, deputado Sérgio Menegheri. Com a palavra, o deputado João Coser. Presidente, só para registrar o meu pesar também pela morte do senhor Sérgio Rogério de Castro, uma pessoa que eu conheci, amigo, muito mais pelo cidadão, muito mais pelo empresário até do que pelo senador. Teve um papel muito importante no Espírito Santo, na Federação da Indústria, mas teve um papel muito importante na toda a atividade econômica, participava muito das ações do município quando fui prefeito, era formulador. Em nome do Léo, eu quero cumprimentar toda a família, que Deus os mantenha firme na caminhada. Sérgio foi um exemplo de homem público, foi um exemplo de empreendedor e de cidadão também. Fiquei minha mensagem de solidariedade à família. Obrigado, deputado João Coser. Com a palavra, o deputado Capitão Som. Presidente, recentemente nós fizemos uma indicação, aí aproveitando a fala do deputado Serginho, do deputado Lucas Polezi, nós fizemos uma manifestação para que o governo do Estado se sensibilizasse e proibisse atos contra terroristas. Hamas é uma organização terrorista. O dinheiro que chega supostamente para ajudar os palestinos vai para os seus milionários do Hamas que não moram na região da Palestina, não moram naquela região do conflito. Estão todos na Europa, cheios da grana, enquanto eles utilizam da pobreza dos palestinos e colocá-los na linha de frente. Agora, se trata de terroristas que decapitaram 40 crianças, arrancaram a cabeça de 40 crianças pelo menos, e até hoje mantém lá nos subterrâneos de Hamas pessoas que foram tiradas de suas casas lá nos kibbutz, pessoas que estavam levando sua vida em paz, estão sendo usados nos subterrâneos de Hamas como escudos. Então, tratar essa turma com legitimidade é um ledo engano, e nós não podemos nos curvar a esse bando de vagabundos que querem defender terroristas. Parabéns, deputado Serginho, parabéns, deputado Lucas Polezi. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Pela ordem também, presidente. Deputada Camila Valadão. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu, obviamente, votei contrária à indicação do capitão Assunção e gostaria de aproveitar a oportunidade para registrar a minha solidariedade ao povo palestino que vem sendo massacrado em um verdadeiro genocídio que já dura 26 dias. Vale lembrar que a maior parte das vítimas fatais desse genocídio não é guerra, porque quando a gente fala de guerra, a gente está falando de proporcionalidade entre aqueles que disputam. Por isso a gente fala de genocídio. Nós estamos falando de 1/3 de crianças que foram vitimadas nesse massacre. Lamentavelmente, a gente vem acompanhando nos últimos 26 dias imagens de crianças mortas. Imaginem os senhores ter que colocar o nome escrito do seu filho na palma da mão ou em uma perna para que seja mais fácil identificar o corpo dessa criança.
Eu, como mãe, não consigo imaginar essa barbárie. E não posso fazer eco com essa guerra, esse genocídio, na verdade, que está em curso, e quero aproveitar para poder registrar, infelizmente, o número de óbitos. Já são mais de 8.526 mortos em Gaza, mais de 1.405 mortos em Israel. Eu aproveito para convidar o povo capixaba em um ato contra o genocídio, ato em solidariedade ao povo palestino. Hoje, às 17 horas, na Praça Costa Pereira, em Vitória, eu seguramente estarei lá em defesa da vida, porque não é possível passar pano para esse genocídio em curso no mundo. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Zé Esmeraldo, depois deputado Alcântara Filho. Pode ser o... Vossa Excelência, Vossa Excelência pediu a palavra? Com certeza, deputado engenheiro Zé Esmeraldo. Obrigado, amigo. Eu quero me solidarizar com o povo do Espírito Santo, mais especificamente do sul do nosso estado. A chuva, que na verdade não foi uma chuva, foi uma tromba d'água. E agora o governo do estado precisa estar antenado com vários municípios que estão embaixo d'água. Eu gostaria de citar alguns aqui: Iuna, Brejetuba, Ibatiba, Muniz Freire, Alegre, Guaçuí e outros. Faço um pedido ao governador Renato Casagrande, que é uma pessoa que anda em todos esses municípios, que tem obras em todos eles, que essas obras que foram executadas, inclusive asfaltamentos em cidades, e lamentavelmente alguns desses asfaltamentos que funcionam como fundo de galeria, e quando chove não tem como essa água se atrair, se solidificar, ela funciona como se fosse uma galeria, e os comerciantes, eles estão desesperados com essa chuva, e que virão outras chuvas. Nós estamos iniciando, nós estamos hoje dia 1º de novembro, faço ideia quando for janeiro, fevereiro. Então peço aqui ao governo do estado que encaminhe para lá um grupo de pessoas para dar atenção e resolver esses problemas de alagamento, né? Os alagamentos que estão sendo os comerciantes, principalmente os comerciantes, os moradores das cidades e do interior também, as estradas do interior, aqueles que trazem leite, aqueles que vêm com as suas famílias para a cidade, que eles também tenham todo o apoio nas estradas, porque como é que você vai chegar ou vai sair se não tem estrada? Então fica aqui o nosso apelo ao governador Renato, juntamente com o seu secretário de Agricultura, que é um bom secretário, o Enio Belo, que esteve comigo recentemente na região de Alegre, né? E todo o seu grupo de pessoas que trabalham no secretariado, para que dê todo o apoio a esses moradores do interior que estão passando dificuldade. Não é só no interior, não é só na agropecuária, não, é também nas cidades, em função de alguns asfaltamentos que foram feitos, e tem que ser dito aqui, porque eu falei antes, e hoje funciona como fundo de galeria. Eu não vou citar os municípios, mas citarei lá na frente. E eu disse, como engenheiro de carreira da prefeitura que sou, que aquilo ia ter consequência. E a consequência está tendo aí. Grande parte dos comerciantes estão aí com seus tudo alagado em função de asfaltamentos indevidos. Eu falei na época
Eu falei na época, e depois eu vou dar o nome dos municípios. E aqui não tem ninguém bobo, não. É lamentável que isso já foi feito. Teve deputado federal que ganhou eleição em cima disso. Teve deputado estadual que ganhou eleição em cima disso. A verdade é essa. E agora as consequências. Obra feita no calor da eleição. Todo mundo sabe que toda obra que é feita no calor da eleição vai trazer consequência para aqueles que moram ali. E o exemplo está aqui, ó. E o que eu estou falando, aqueles que residem nesses municípios aqui sabem do que eles estão passando. Então eu peço ao governo do estado, ao secretário Enio Bergli, a todos os seus secretários, que agora se localizem esse município e dê apoio a esse município. É isso que precisa. No momento difícil, no momento que os comerciantes estão perdendo tudo, no momento que os moradores também estão perdendo, no momento onde aqueles que precisam das estradas estão em dificuldade porque não pode sair nem chegar. E como nós sabemos que ali é uma bacia leiteira, esses municípios, esse pessoal está perdendo o leite, que é o pão de cada dia. Fica aqui o pedido e a solicitação do deputado Zé Esmeraldo. Obrigado, engenheiro Zé Esmeraldo. Com a palavra, deputado Alcântara Filho, último inscrito, porque os nossos convidados já estão aqui no plenário. Deputado Alcântara, Vossa Excelência está sem som. Obrigado, presidente. Não sei. Bom dia a todos os deputados, todos os servidores que nos acompanham aí também, todo o público. Eu quero aqui endossar as palavras do deputado Lucas Polesi e repudiar veementemente essa ação, entre aspas, pró-Palestina, que na verdade é uma ação pró-Hamas aqui no estado do Espírito Santo. Isso é um verdadeiro absurdo e um escárnio. E aí eu tenho duas dúvidas que eu gostaria de pontuar aqui. A primeira delas é como vai ser a posição da justiça em relação a isso, uma vez que no Brasil atualmente é considerado crime de terrorismo ser patriota. Existe algum crime em defender o Estado, a condição terrorista do Hamas no Brasil, ou ser patriota, que é o grande problema da nossa sociedade? A segunda dúvida é em relação, aqui fazendo menção à fala da querida deputada Camila Valadão, com todo respeito, mas é uma outra dúvida que me gera, uma vez que sei que a deputada Camila é cristã, católica, e assim como várias outras pessoas também se consideram da mesma forma, como que essas pessoas defendem um grupo terrorista que massacrou o Estado de Israel, pessoas civis, pessoas, famílias, pessoas dormindo de forma atrocidades assim, indescritíveis. Essas pessoas não se manifestaram. Como essas pessoas têm enxergado a perseguição aos judeus que tem se estendido e que faz aí alusão ao massacre histórico que nós tivemos? Eles estão marcando na Europa com o símbolo da estrela de Davi, que é o símbolo judaico. Eles estão marcando casas, estão marcando comércio, eles invadiram o aeroporto na Rússia para perseguir, para matar judeus. Como que essas pessoas estão considerando isso? Qual que é a lógica dessas pessoas em defender o terrorismo do Hamas? Aonde que eles querem levar a sociedade com isso? E por fim, presidente, eu quero aqui fazer uma sugestão para a gente fazer uma vaquinha para todas essas pessoas que estiverem lá nessa manifestação de hoje, sobretudo essas que se auto-intitulam progressistas, que defendem por uma reforma da sociedade, que gostam de desconstruir a família, que gostam de botar a bandeira do arco-íris aí na cabeça, no peito e sair às ruas, que a gente possa fazer uma vaquinha e mandar essas pessoas para o Oriente Médio, lá para esses grupos, para ver se o Hamas e os outros grupos terroristas aceitam o apoio deles. É a minha sugestão, fica aqui a minha indignação e cada vez mais claro que a lógica desse povo é não ter lógica nenhuma. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alcântara Filho. Fazer uma retificação.
Fazer apenas uma retificação na ordem do dia, o item 1, leia-se, discussão única e regime de urgência do projeto de lei 855/2023. Eu convido agora, eu concedo a palavra ao doutor Tárcio Correia e doutor Alberto Bugisten, representados aqui pelo doutor Vitor Fiorin, para falar sobre o projeto Menos Cicatrizes, tratamento do câncer menos invasivo pelo SUS. Requerente, deputado delegado Danilo Baense, doutor Vitor, Vossa Excelência está com a palavra por até 15 minutos. E muito obrigado mais uma vez, e agradeço sempre a presteza de Vossa Excelência nos receber lá nos hospitais, né, e atender as pessoas com tanto carinho. Obrigado, doutor deputado, Danilo e todos presentes. É um privilégio estar aqui. E queria, por favor, se possível, compartilhar. A gente trouxe aqui esse tema e decidimos apresentar o quanto que o câncer impacta a sociedade capixaba, mostrar isso para vocês, e principalmente agora, os pacientes jovens. E, por favor, se puder passar o primeiro, um dado importante, e mais um, por favor, de todas as pessoas que estão nos assistindo agora. A gente é nítido que a gente observa que, pode voltar mais um, por favor, só. A gente observa que de cada 5 pessoas no mundo, uma terá câncer até os 75 anos. Esse é o dado da Organização Mundial de Saúde. Uma de cada 5 pessoas que nos está assistindo e que vivem no mundo terá câncer. Pode mais um, por favor. Isso no Brasil não é diferente. Ao longo das décadas, observa-se um número crescente de casos diagnosticados no nosso país. Pode mais um, por favor. Estima-se que no Brasil terão esse ano 700 mil novos casos. E em 2029, ou seja, daqui a pouco, o câncer vai ser a doença que mais vai matar no Brasil. A gente melhorou o tratamento da doença do infarto, do AVC, mas o câncer a gente ainda precisa melhorar bastante. E eu conto com o apoio de vocês para isso também. Pode mais um, por favor. E quando a gente fala do SUS, o que isso representa? O que o câncer representa para o SUS em número de vidas? Muitas mortes. Esse é o dado. E em questão de valores, já vendo que vejo vocês aqui, acompanho vocês nos debates pela internet e vejo o quanto que o orçamento é um processo. Observe os valores astronômicos dos 4 principais tipos de câncer diagnosticados no Brasil. São milhões e milhões e bilhões de reais, estimam cerca de 3 a 6% do orçamento brasileiro é gasto e investido para o combate ao câncer. Pode mais um, por favor. E quando a gente olha se esse recurso que é limitado é de fato bem utilizado, observa que na primeira linha é o valor de tratamento dos pacientes médios do SUS, ambulatorialmente, se eles forem diagnosticados precoces. Na última linha é o valor se ele for descoberto a longo prazo. E observa se ele for metastático, se ele já tiver espalhado para outros órgãos. Ou seja, a gente precisa não só dar diagnóstico, mas também diagnosticar precocemente esse tipo de tumor. Porque isso salva vidas e isso poupa recurso da União, do Estado e dos municípios. Pode mais um, por favor. E toda vez que se pensa em câncer, a imagem que vem na cabeça são pessoas idosas, debilitadas, às vezes no leito do hospital ou sem cabelo. Mas pode mais um, por favor. A realidade que mais aumenta em todos os lugares no mundo é essa. São pacientes jovens com menos de 50 anos diagnosticados com câncer. Pode mais um, por favor. Observa o dado mundial publicado esse ano. Se a gente comparar em 1990 com 2019, pacientes com menos de 50 anos
diagnosticados com câncer, esse aumento de casos foi de 79%. Quase 80% de casos novos houve um aumento de 80% nos casos de diagnósticos em pacientes jovens, com menos de 50 anos. E o número de mortes também assusta. Os jovens também estão morrendo ao longo das décadas. E são os jovens que chama-se DAILY na literatura médica, são os anos perdidos. São centenas de milhares de anos perdidos no mundo e no Brasil, de pessoas jovens que, ao invés de comemorar seu aniversário, elas deixarão de comemorar o seu aniversário. Elas falecem precocemente por causa do câncer. Pode mais um, por favor. Pode mais um. Mas isso é no mundo, Vitor. E no Brasil? Será que é isso também que está acontecendo? A resposta é sim. Esse estudo de uma instituição onde eu participei, onde eu informei, do ICESP da USP, esse é um de vários. A gente trouxe o dado do câncer de intestino, que é o câncer que a gente mais trabalha no Hospital das Clínicas hoje. Observa que, recentemente, de 2011 até 2016, houve um aumento de 35% relativo nos casos diagnosticados em pacientes com menos de 50 anos. A gente precisa tirar esse estigma de que câncer é doença de idoso. O câncer hoje é doença de paciente jovem, infelizmente, e a mortalidade também é maior, inclusive no jovem. E qual que é o dado triste que eu tenho para dizer para vocês? Desses pacientes jovens diagnosticados com menos de 50 anos com câncer de intestino, 1 de cada 3 já tinha metástase, já tinha a doença espalhada para outros órgãos e potencialmente esses jovens eram incuráveis, eles iriam falecer dessa doença. É claro que tem acidente de trânsito, é claro que tem violência, eu vejo vocês debatendo aqui e concordo com vocês, mas a gente precisa mudar o pleito, o raciocínio, a cultura dessa casa também, e do Brasil e do mundo, de que câncer não é doença só de idoso, é doença de paciente jovem. Esse caso vem aumentando e esses casos são graves. Esses são os que mais causam impacto em anos de vida perdido para a sociedade capixaba, para a sociedade do mundo, e também são os casos que habitualmente são mais graves. Pode passar mais um, por favor. E aqui eu chamo a atenção do papel do Hospital das Clínicas no nosso estado. Hoje, o Hospital das Clínicas é um hospital exclusivamente SUS, só atende pacientes do SUS. 33% das cirurgias, 1 de cada 3 cirurgias dos tumores do aparelho digestivo, aqui eu estou falando esôfago, estômago, pâncreas, intestino, fígado e vias biliares, 1 de cada 3 são realizadas nesse serviço de alta complexidade pelos professores, pelos médicos e pelos residentes e pelos alunos. Hoje são 8 cursos de graduação, 5 cursos de pós-graduação, com centenas e milhares de formandos de excelência que são entregues para o Brasil e para o nosso estado. Hoje, o Hospital das Clínicas, e uma pesquisa que nós participamos em cenário nacional, nós somos o segundo que mais tem pacientes incluídos num estudo de alterações genéticas do câncer. A gente só pede para Barretos, que o tamanho do Hospital de Barretos, do Hospital do Amor, é imensamente maior. A gente tem cerca de 3 a 5 pacientes menos que eles incluídos. Então, proporcionalmente, é um trabalho que agradeço a toda a equipe, que é um esforço muito importante para diagnosticar causas genéticas que causam câncer. E tem dados nossos que o nosso trabalho, do ponto de vista cirúrgico e quimioterapia, tem resultados iguais ou muito próximos da Alemanha, que mostrou ser o tratamento do padrão do câncer gástrico, ser quimioterapia seguido de cirurgia, e a gente mostrou em dados da nossa população que os nossos resultados de sobrevida e taxa de cura são muito próximos à da Alemanha. Pode mais um, por favor. A gente trouxe a foto, essas são nossas atividades de ensino, pesquisa, ambulatorial, cirúrgica, e aquele trabalho que eu falei que compara com a Alemanha está ali no centro, mostrando que ensino, pesquisa e assistência é possível em uma mesma instituição com esforço suficiente e colaborativo. E por fim, pode mais um, por favor. Queria convidar vocês para participar.
a gente tem um projeto que chama Cicatriz Mínima. É um projeto que se dedica a fazer cirurgias não mais abertas. Antigamente, o cirurgião era famoso conforme o tamanho da cicatriz, e era cicatriz grande. Hoje, no Hospital das Clínicas, é o único serviço do Espírito Santo que faz cirurgia bariátrica por vídeo, por exemplo. A nossa intenção é fazer cirurgia por câncer por vídeo, com a menor cicatriz possível, porque o câncer por si só já é uma grande cicatriz. A gente não quer que aquela paciente, o homem ou aquela mulher, fique com uma cicatriz maior do que a própria doença. Além disso, a gente precisa estudar. O câncer, eu acabei de mostrar para vocês os dados, aumenta a mortalidade em 30% nos jovens. Aumentou 80% o caso de pacientes com menos de 50 anos. Por quê? O que está acontecendo? É isso que a gente quer fazer com o biorepositório do câncer. Nós iremos armazenar de maneira ética e segura os materiais de sangue e dos tumores dos pacientes para poder estudar a genética e os fatores clínicos e ambientais que levam à realidade dos pacientes do Espírito Santo. A gente quer saber no Espírito Santo quantos pacientes jovens têm com câncer, o que aconteceu de diferente com eles, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade. O que a gente quer é mudar essa realidade. A gente não a tolera com o projeto de navegação em 60 dias, que existe uma lei dos 60 dias que o paciente é obrigado a iniciar o tratamento em 60 dias. Quando você olha os dados do Espírito Santo e nacionais, 35%, 50% até em alguns tipos de câncer, essa lei não é respeitada. Não é isso que a gente quer. A gente precisa mudar. E a gente entende que o paciente no SUS, ele se perde no meio do sistema. O sistema é complexo. Ele precisa de alguém para navegar. Assim como um barco em meia tempestade precisa de um bom capitão, a gente também quer proporcionar para o paciente do SUS a chance dela ter um bom capitão para navegar em meio ao caos da turbulência da doença do câncer. E todos esses projetos se chamam Revoturges, que a gente busca fazer uma revolução dos tratamentos dos tumores gastrointestinais do Espírito Santo. É isso que a gente busca, é isso que a gente almeja. Isso já é uma realidade em alguns pontos, e a gente queria agradecer o apoio de inúmeras pessoas que fazem esse projeto já ser uma realidade em alguns aspectos, e a gente conta também com o apoio de vocês para melhorar o tratamento. E pode ir mais um, por favor. A gente queria terminar agradecendo mais uma vez a todos, e a gente convida vocês, nessa próxima figura do slide, por favor, a escrever essa história junto com vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez, doutor Danilo e todos, tá, pela atenção. Obrigado. Muito obrigado, doutor Vitor. Parabéns a Vossa Excelência e toda a equipe pelo empenho em minimizar o sofrimento dos pacientes de câncer. Muito obrigado, que Deus continue abençoando Vossa Excelência. Estaremos aqui sempre à disposição, tanto o nosso gabinete, da Comissão de Segurança, e com certeza todos os deputados, todos os 30 deputados estão à disposição de Vossa Excelência. Obrigado, Danilo. Eu concedo a palavra agora à senhora Kátia Fialho para falar sobre o projeto Elas por Elas. A requerente, deputada Camila Valadão, a quem eu passo a presidência da sessão agora. Olá, antes de passar para a Kátia, eu quero brevemente registrar que eu estive no último dia 11 de outubro, na noite de apresentação do livro Um Lugar e que fala, que a Kátia vai apresentar um pouco mais acerca desse projeto. E esse livro e essa apresentação me emocionou muito, porque demonstrou a importância da leitura, a importância da atenção, do acolhimento no âmbito do sistema prisional do Estado do Espírito Santo, a necessidade de termos, a gente está falando de um projeto que atende mulheres, e aí o título do livro é bastante sugestivo, mas a importância de iniciativas que possibilitem verdadeiramente
processos de reflexão e de ressocialização. Eu agradeço a Kátia, escritora capixaba, que vem contribuindo na elaboração de livros diversos, dentre eles livros infantis, trazendo a importância da leitura também na infância. E antes de passar para a Kátia, eu passo aqui para o deputado Danilo Baense, na sequência a Kátia Faraúzo. Kátia, só pedindo a vênia aí a você, eu quero saudar aqui os 31 alunos do Centro Estadual Rural de Boa Esperança. Eles estão aqui na galeria. Muito obrigado pela presença de vocês. Inclusive, nós estamos aqui numa fase da tribuna livre. Eu quero convidá-los a descer aqui e participar conosco da audiência aqui embaixo. Se vocês quiserem descer, será um prazer muito grande. Ó, a TV Assembleia está mostrando vocês aí para todo o estado do Espírito Santo, né? E vai ser um prazer tê-los aqui embaixo conosco, ok? Muito obrigado pela presença. Senhor deputado, senhores deputados, senhoras deputadas, muito bom dia. Meu nome é Kátia Fialho, sou escritora natural de Aimorés, Minas Gerais, que faz limite com a cidade de Capixaba de Baixo Guandu, porém resido no Espírito Santo desde os meus primeiros dias de vida no município de Cariacica. O que me traz a essa tribuna, em que já estive algumas vezes para falar do meu primeiro livro, Minha Cariacica, e também da Academia Cariaciquense de Letras, da qual sou membro e fundadora, é um projeto muito especial, aprovado no edital 2 de 2021, de valorização da diversidade cultural da Secult, intitulado Elas por Elas, um lugar de e que fala, por meio do qual levamos oficinas literárias para o Centro Prisional Feminino de Cariacica, localizado em Bubu, no mês de março deste ano. Essa iniciativa surgiu em minha mente, deputada Camila, quando no Natal de 2021 recebi o livro de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, lançado em 1960 e lido em mais de 40 países. Nesse livro, escrito por ela em folhas de papel que ela recolhia do lixo, pois era catadora, a mineira de Sacramento, que foi moradora da favela do Canindé, em São Paulo, voltou os olhos do Brasil e do mundo para aquele local onde vivia em situação de miséria e vulnerabilidade com seus 3 filhos. Ao me deparar com essa leitura, então, eu decidi que precisava tornar essa vivência um projeto. E que esse projeto serviria para dar voz às mulheres que também se encontram em um quarto de despejo, como costumo dizer, invisíveis e esquecidas pela sociedade. As mulheres em privação de liberdade, que em sua grande maioria são condenadas não apenas pela justiça, mas também sofrem com o julgamento moral da sociedade. E não raro são abandonadas por suas famílias, mesmo tendo algumas delas sido encarceradas injustamente ou sequer tenham sido ouvidas há quase 2 anos e mantidas em prisão preventiva em clara ofensa aos seus direitos humanos. A partir dessa ideia do projeto, da inscrição e da respectiva aprovação no edital da Secult, lá fomos eu e a jornalista Elaine Dalgobo mediar as oficinas literárias para 20 internas do CPFC, que duraram 4 segundas-feiras do mês de março e nos proporcionaram ricos momentos de troca de afetos e de convivência. Sim, porque esse projeto acabou por se tornar um instrumento de produção de sentido para essas mulheres, que viram na leitura e na escrita a possibilidade de ressignificar suas vidas e encontrar um caminho possível pela ressocialização através da literatura. Após as oficinas, elas se dedicaram à produção de um livro de crônicas que integrou o escopo desse projeto e deu vida ao livro Um Lugar de e que Fala, lançado no dia 11/10 no Palácio da Cultura Sônia Cabral, evento que contou com a presença da professora Vera Eunice de Jesus, filha de Carolina, e da Marisa Lima, neta de Carolina. A Vera, inclusive, nos concedeu a honra de assinar a contracapa do livro. Poder proporcionar a essas mulheres privadas de liberdade a experiência afetiva desse grande dia, fora das paredes da unidade prisional, foi um grande presente para elas,
para elas e suas famílias, inclusive. E emprestou a esse momento de culminância do projeto uma emoção que é impossível descrever com palavras. A me lembrar de cenas como os filhos abraçando suas mães, depois de anos sem vê-las, mães abraçando suas filhas, as crianças pequenas andando pelo palco, em liberdade, e aquelas mães daquelas crianças também em liberdade por alguns instantes. Sem dúvida alguma, aquela noite marcou a vida dessas internas para sempre, e eu tenho certeza que marcou a sua vida, a vida da deputada Irine, e também a minha própria vida, que foi transformada por esse projeto. Essas escrevivências contidas nas páginas deste livro, que não é meu, pois tenho imenso orgulho de dizer que sou apenas a organizadora, junto com Elaine. Ganharam repercussão na mídia e romperam fronteiras, sendo inclusive objeto de estudo do doutorado que uma brasileira está fazendo no Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, por meio do qual ela estuda a literatura produzida no cárcere e repercutiu iniciativas atualmente em curso no Brasil. Uma delas, o nosso projeto. Por esse motivo, é que me dirijo a vossas excelências para aqui pleitear o seu apoio para que possamos manter viva essa semente plantada em Bubu e mais, ampliar o alcance desse projeto para outras unidades prisionais femininas, como Colatina e Cachoeiro, dando continuidade a essa iniciativa de forma permanente com recursos garantidos via orçamento da Sejus, pois os valores dos prêmios dos editais de cultura, como o que eu recebi para realizar essa ação, não comportam todo o elenco de custos para realizar o trabalho de forma contínua por um período mais extenso e com uma remuneração melhor para os profissionais envolvidos. Haja vista que apenas o custo da impressão do livro é deveras dispendioso, em função de o valor do papel ser cotado em dólar. Assim, espero contar com o apoio dos nobres deputados e das nobres deputadas, se possível, destinando emendas parlamentares e realizando em paralelo a indicação conjunta para que eu possa dar continuidade a esse projeto, que demonstrou ser de grande relevância para o processo de ressocialização dessas mulheres e, por consequência, de inegável interesse público e sociocultural para o nosso Estado. Com isso, poderemos seguir divulgando essas e outras tantas histórias, proporcionando a essas mulheres um novo começo em suas vidas, porque apesar de encarceradas, suas palavras estão livres e merecem ser contadas. Desde já, agradeço imensamente pela atenção e pelo apoio, em especial a presença das deputadas Irine e Camila, que estiveram no dia do lançamento, e a deputada Camila pela oportunidade de divulgar o projeto nessa tribuna popular. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Kátia, pela proposição da iniciativa, pela condução do projeto e por demonstrar um caminho também, um caminho no sentido que nós queremos ampliar, como você mesmo aponta, e fortalecer medidas que contribuam para o processo de ressocialização. Eu destaco aqui as mulheres que estão no âmbito do sistema prisional, muitas delas abandonadas por familiares, companheiros, filhos, e que o exercício da leitura, o exercício da escrita é um exercício de reencontro, um exercício de reflexão e também de construção de um novo caminho. O seu projeto demonstra que encontrar um novo caminho é possível e por isso eu parabenizo você, parabenizo a Elaine e digo que o nosso mandato está à disposição, tanto no sentido de pensar propostas de construção de emenda que possibilite que este projeto possa ser expandido para outras unidades prisionais, como também no sentido de dialogar com a Secretaria de Justiça a necessidade da gente ter essa prática como uma prática permanente no âmbito do nosso sistema prisional. Parabéns, obrigada e estamos à disposição. Devolvo a palavra ao deputado Danilo Baiense. Muito obrigado, deputada Camila Valadão. Obrigado aí a Kátia Fialho. O último a fazer uso da palavra seria aqui o Major Isaac Rubim Garcia, comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, sobre o funcionamento e dinâmica atual do projeto Rede Comunidade Segura, requerimento do deputado Coronel Wellington. No entanto, o convidado ele não compareceu até o momento.
razão pela qual eu vou passar pela ordem. A deputada Janete Sá pediu para falar pela ordem. Vossa Excelência está com a palavra. Saudar mais uma vez aos 31 alunos lá do Centro Estadual Rural de Boa Esperança. Responsável, professora Joelma Oliveira. Bom dia a todos e a todas. Quero também saudar os alunos de Boa Esperança, mandar meu abraço para a Fernanda, para o vereador Maicon, para os familiares de vocês. É uma honra tê-los aqui na nossa casa, na Casa de Leis, e vocês possam participar junto conosco deste plenário, sentar nessas cadeiras que um dia pode ser de vocês. Pensem nisso, nesse desafio enorme que é ocupar um espaço de decisão, de poder e de representação das pessoas. Muitas vezes a gente acha que isso é uma coisa distante, que, gente, mas como que eu vou chegar nesse lugar? A gente chega sim. Acredite no seu sonho. Eu sou uma menina, né? Que legal chamar de menina uma mulher com 67 anos, né? Tá? Mas ainda me sinto assim. Que cheguei aqui das classes mais abastadas da sociedade. Cheguei da periferia do bairro de Taquari, em Cariacica. Jamais podia imaginar que eu pudesse ocupar um espaço desse, de poder e de decisão. Mas eu acreditei. Eu sempre achei que tem lugar para todo mundo. E eu nunca desisti do meu sonho. E foi aí que eu me tornei dirigente sindical, estudei, porque a educação abre portas. A educação, ela acaba trazendo oportunidades, e eu acabei estudando, passando num concurso público, sou empregada da Vale. Meu emprego não é política, política não pode ser emprego de ninguém. Política não muda a vida do político, tem que mudar a vida das pessoas. O político que ainda usa a política para mudar a vida dele economicamente, esse político não presta, a gente tem que varrer ele do meio político. Política é feita para mudar a vida das pessoas. E aí eu acabei passando num concurso público, eu sou empregada da Vale, já sou aposentada, sou dirigente sindical, representei meus colegas na Vale, empresa que eu trabalhei, um sindicato grande no estado do Espírito Santo e Minas Gerais, e decidi em 2002 me candidatar, pasmem, para deputada estadual. Nunca tinha sido nem vereadora e ganhei a eleição, porque acreditei que era possível chegar aqui e representar a minha classe social. E eu não estou no primeiro mandato não, gente. Eu estou no 6º mandato consecutivo de deputada estadual. Eu estou falando isso, minha fala era outra completamente diferente, para aproveitar esse momento e dizer para vocês, quem vai nos suceder são vocês. Nós precisamos criar lideranças que possam ocupar esses espaços e com qualidade representar a sociedade, representar as pessoas, representar os interesses daqueles que mais precisam de uma escola pública boa e de qualidade, de um ensino que seja bom o suficiente para que vocês possam ocupar os espaços que desejarem, de uma saúde pública boa, onde a maioria de nossa população não tem plano de saúde, de uma segurança onde a gente possa sair às ruas e não tenha medo de que o tênis vai ser roubado ou que vai perder a vida numa bala perdida por conta desses conflitos que existem, especialmente nos ambientes urbanos, mas também no meio rural. Então fica o meu registro para encorajá-los de que é possível e que a gente deve sonhar com sonhos possíveis e deve lutar para poder conquistar aquilo que a gente acredita. Vai ser fácil? Nunca foi fácil para quem vem da humildade. Nunca foi fácil, mas a gente tem que persistir, tem que perseverar. Eu falei isso, deputados e deputada, para poder motivar essa juventude que precisa olhar com o olho de maior profundidade a política. Mas a minha fala hoje, ela se atém num problema grave, muito grave, que é o aumento crescente da violência familiar e doméstica contra as mulheres no estado do Espírito Santo. E essa violência, ela não tem cor,
ela tem cor. Em geral, as mulheres negras são mais acometidas, mas ela não tem idade e ela não tem classe social. Ela, todo dia, a gente abre o jornal, tem um problema de violência contra as mulheres. E essa violência tem nome, porque muitas delas acabam gerando a morte desta mulher. E os nomes são, para vocês terem uma ideia, este mês, só vou citar o mês de outubro. No dia 1º de outubro, foi a vez da Sebastiana Magalhães de Souza, uma mulher de São Roque do Canaã, de 65 anos, que foi esfaqueada em via pública e veio a óbito. Não se sabe a autoria e a motivação do crime. No dia 4, 3 dias depois, foi em Vitória, aqui no centro, e foi a vez de Bernadette Souza Braga, uma mulher de 61 anos, que também foi esfaqueada no centro da cidade, no seu apartamento, e a principal suspeita é o companheiro de Bernadette. É a pessoa que convivia com Bernadette, que infelizmente ainda não está preso. Ele deixou uma carta confessando o crime e fugiu. No dia 5, um dia depois, foi a vez de outro homicídio doloso, e foi em Carapina, na Serra. Kimberly de Oliveira Cruz, de 23 anos, uma jovem de apenas 23 anos, que foi vítima, foi morta com tiros. Depois, no dia 6, 4, 5 e 6, outra morte de mulher, na Serra de novo, em Nova Carapina 2, foi a vez de Eni Rodrigues de Oliveira, de 46 anos, também vítima de tiro de arma de fogo. Não se sabe a autoria e a motivação do crime. No dia 7, 4, 5, 6 e 7, mais uma vítima, Edinalva Grete Lima, de 42 anos, arma de fogo, também não se sabe a autoria do crime, não se tem notícia de quem matou essa moça. Depois veio o dia 8, logo em seguida, a vítima foi no Morro do Cruzamento, aqui em Vitória. Essa anterior foi em Jaguaré. Vocês estão vendo em tudo quanto é lugar, Vitória, Jaguaré, São Roque, tanto nos centros urbanos como no interior do estado. A vítima não foi identificada, não se sabe também a autoria do crime. No dia 28, mais uma vítima, em Serra, em Divinópolis. A vítima foi Caroline Nascimento Barcelos, uma jovem de 25 anos, que também foi alvejada com arma de fogo e perdeu a vida. E por fim, ainda nesse mês, nós tivemos no dia 30, mais uma vítima de violência, mais uma mulher, Aldecira Clotildes, de 44 anos. O corpo foi encontrado numa estrada de chão em Caçaroca, aqui no município de Cariacica, e também não se sabe a autoria do crime. Nós tivemos, em outubro de 2022, 4 homicídios. Em 2023, nós já tivemos 8 homicídios. Em outubro de 2022, nós tivemos um feminicídio. Em outubro desse ano, nós já tivemos 2 feminicídios. E o que é feminicídio? Feminicídio é a morte de uma mulher por um agente da família, um companheiro, um ex-companheiro, um namorado, um ex-namorado, um ficante, um ex-ficante, alguém do núcleo de relacionamento daquela mulher, que muitas vezes não se conforma com a separação, que não se conforma com o afastamento ou por briga, ao invés de resolver a situação deste casal no diálogo ou seguir em frente, ele decide matar a mulher na ótica de que não é dele, não é de ninguém, e a mulher tem que perder a vida porque o homem acha que ele é dono daquela mulher. Ninguém
é dono de ninguém. E é bom eu estar falando da matança de mulheres no Espírito Santo para vocês. Bom não é, porque é muito triste falar de uma questão dessa, mas é importante estar falando para vocês, porque eu vejo aqui muitas jovens mulheres e muitos jovens homens, e dizer para vocês nessa oportunidade de que mulher não foi feita para poder ser morta pelos seus companheiros, pelos homens. Homens e mulheres precisam se relacionar em harmonia. A melhor forma de você resolver os conflitos é com diálogo, não é com a força. É claro que a força masculina, ela é maior do que a força feminina, a menos que a mulher faça alguma arte marcial, que eu até oriento as mulheres a aprenderem alguma arte marcial, a aprender uma forma de defesa física, porque o fato do homem ter uma força física maior do que a mulher acaba fazendo com que ele se sobreponha a ela, e esses índices de violência contra as mulheres nos conflitos existentes entre casais acabam acirrando e a mulher acaba ficando em desvantagem. Deixar claro para vocês que mulher não é saco de pancada, que mulher não foi feita para ser morta pelos seus companheiros, que mulher é para ser amada, respeitada, querida, assim como os homens também. Que essas mãos que vocês possuem sirvam para acariciar as mulheres, para dar um aceno positivo, e que essa boca que vocês têm, muito bonita, seja para falar palavras de bom tom, nunca uma palavra que deprecia essa mulher, para poder dizer coisas elogiosas, para falar coisas positivas e produtivas, que sejam para beijar. Nós mulheres gostamos muito de ser beijadas e jamais de sermos ofendidas, de sermos agredidas e de sermos insultadas. É esse o recado que eu deixo para vocês, desejando um bom retorno, que Deus permaneça iluminando e protegendo cada um de vocês e seus familiares. Um bom dia de muita paz e de muita luz na vida de vocês e de suas famílias, e obrigada pelas presenças. Obrigado, deputada Janete de Sá. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Coronel Ed, Vossa Excelência, pela ordem. Senhor presidente, senhora deputada Janete, senhora deputada Camila, todos os jovens que estão presentes aqui, da Escola Estadual Rural de Boa Esperança, os professores, nós gostaríamos, em nome de todos, agradecer a presença de vocês aqui na Assembleia Legislativa, agradecer o esforço por vocês ter saído 3 horas da manhã, como vocês relataram a deputada Camila. Nós somos defensores da educação no campo. Nós entendemos que mantém as tradições, as convicções, as culturas, os conceitos e valores peculiares de cada região, de cada comunidade. O Estado ele tem feito um exercício muito grande para que as escolas rurais elas se fecham. Eu estudei na escola muito seriada, nem por isso eu fui prejudicado em nenhum momento da minha educação, do processo ensino-aprendizado. E a economia que eles querem fazer, evitando de levar o professor na comunidade, evitando de levar a merendeira ou auxiliar de limpeza, é uma economia burra no meu pensamento. Porque o senso de pertencimento dos alunos, dos professores, da comunidade é muito grande para a escola rural, para a educação no campo. Então nós estamos aqui dando as boas-vindas em nome da Assembleia Legislativa, de todos os servidores também que prestam relevante serviço aqui, dizer que vocês sempre serão bem-vindos e solicitar que todos os prefeitos, que eles envidam esforço no sentido de auxiliar as escolas de trazerem os alunos. Nós sabemos as dificuldades, vocês quase que têm que ficar se humilhando para que os municípios possam disponibilizar o ônibus, disponibilizar o almoço, o café, um lanche, para que vocês tenham condições de vir, mas dentro de uma estrutura lógica também.
Sabemos que a realidade dos municípios, de muitos estudantes, são realidades em que algumas pessoas têm dificuldade, inclusive de sair, de vir, de pagar um almoço, parece que coisa básica, mas isso existe sim. Então o Estado e a Assembleia Legislativa, dentro desse projeto que é maravilhoso da Escola do Legislativo, tem que repensar uma série de medidas necessárias a nós estruturarmos esse tipo de visita, para darmos apoio a todas as escolas. Todas querem, mas nem todas têm a oportunidade de vir, porque infelizmente nem todas têm o apoio necessário. Então Deus abençoe, proteja e guarde todos vocês. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês, dizer que, como a deputada Janete falou, quando nós temos um objetivo na vida, todos nós podemos chegar lá. A deputada Janete é daqui de Cariacica, lugar humilde, muito humilde. Eu nasci aqui em Vila Velha, local muito humilde, no bairro de São Torquato. A criminalidade era muito grande quando eu nasci. Eu sou a 16ª gestação da minha mãe, eu sou caçula de 16. Nós estamos em 9 vivos. Aos 5 anos de idade já fui vítima da violência, fui atingido com um tiro na cabeça aos 5 anos de idade, mas não fiquei com sequela. Muito sangramento, mas sem sequela. Aos 6 anos de idade já comecei a trabalhar para ajudar a família em casa, vendendo picolé, vendi laranja, vendi banana, fui engraxate, fui lavador de carro, vendi bala e sinal, vendi lanche na escola, vendi banana cozida, cocada, tudo para ajudar a família. Aos 10 anos já estava trabalhando de empregado, com responsabilidade de um empregado, mas sem receber salário, só para aprender a profissão. E meu pai, uma coisa que ele não deixava é que a gente saísse da escola. Eu não gostava de estudar, eu tinha bronca mesmo de estudar. Aí meu pai me deu um incentivo para estudar. Ele tinha um terreno lá em Ferriaço, lá perto de você, em Cariacica. Ele me levou para lá e me deu uma enxada. E eu comecei a capinar, e a mão muito fina, o sangue começou a sair, não dava nem calo, já pocava de vez. E eu falei, isso não serve para mim. Com essa mãozinha fina aqui, Janete, ó, não dá para trabalhar em hipótese alguma na enxada. Então eu tive que estudar. Estudei, fiz curso técnico de administração, depois fiz a faculdade de administração na FAESA, terminei lá em 1979, depois fiz direito, terminei em 86, lá em Colatina, fiz depois psicanálise e fiz o curso superior de polícia. Prestei concurso da Polícia Civil, vim na iniciativa privada, mas prestei concurso da Polícia Civil, né? E atuei como delegado de polícia, né? Fiquei na Polícia Civil 33 anos. Aposentei-me agora em 2019, dia 31 de janeiro, para assumir aqui dia 1º de fevereiro. Então, quando nós temos um objetivo na vida, nós chegamos. Então, vocês não desistam, nunca. Nunca desistam, né? Eu nunca parei, eu tenho colegas aí que pararam no meio do curso. O camarada começou um curso de Direito, fez o primeiro, fez o segundo ano, parou. Eu nunca parei, tudo que eu comecei, levei até o final. Então não desistam do sonho de vocês. Eu vou encerrar a sessão, mas assim que encerrar eu quero pedir a todos que venham aqui em cima para nós tirarmos uma foto bem bacana para jogar nas redes sociais aqui da Assembleia, nossa, dos deputados, e vocês também, que nós vamos encaminhar aí para a professora ou para o professor, e aí encaminha para cada um de vocês. Então eu quero agradecer a presença de todos, a presença de vocês, a presença dos servidores dessa casa, a presença de você que nos assiste pela TV, Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputadas para a próxima, que será ordinária, segunda-feira, dia 6/11 de 2023, às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Então eu convido a vocês todos que venham aqui para a gente tirar uma foto. Foi marcada pela realização da Tribuna Popular, o espaço destinado à fala de representantes da sociedade civil sobre assuntos, sobre temas de interesse público, né? A escritora Kátia Fialho e o médico Vitor Fiorin participaram da Tribuna Popular de hoje e falaram a respeito de projetos de inclusão social e de saúde. Os detalhes você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.